Frank Adler está falando para sua sobrinha Mary se preparar para a escola. Ele menciona que está fazendo um café da manhã especial para ela. Mary, entretanto, está relutante e começa a inventar desculpas, como por exemplo, quem vai cuidar de Fred, o gato monocular? Frank responde que Fred ficará bem. Então ela pede o tal café da manhã especial que ele havia mencionado. Mas Frank apenas mostra uma caixa de cereal Kellogg's com a palavra especial escrita nela. Para sua decepção, Frank a acompanha até o ponto de ônibus, onde Mary segue para a escola pela primeira vez. Roberta, que é vizinha de Frank, o segue até sua casa, expressando sua preocupação com Mary indo para a escola. Ela teme que algo possa acontecer com a menina. Frank aparenta estar ansioso. Mais tarde, já na escola, Mary parece querer estar em qualquer outro lugar, menos ali. Sua professora, Bonnie, anda pela sala de aula, fazendo perguntas simples de matemática para as crianças. Mary olha para ela e para o resto da turma com desdém, pois acha que as perguntas de Bonnie são muito fáceis. A professora começa a fazer perguntas comparativamente mais complexas para Mary, que as responde facilmente, à medida que as questões se tornam mais difíceis, especialmente quando chegam à multiplicação. Mary hesita por um momento, o que Bonnie interpreta como um sinal para parar. Após alguns instantes de silêncio, Mary responde corretamente a questão de multiplicação. Bonnie pega a calculadora para conferir se a resposta está certa. Ela se sente perplexa e percebe que Mary não é apenas uma criança comum. Sejam bem-vindos ao canal Jimmy Filmes. Espero que estejam gostando do conteúdo. Então, para continuarmos, já sabe, se inscreve no canal e deixa o like. Não esquece de deixar a sugestão de filme para o próximo resumo e se tiver um tempinho me segue lá no Instagram. E se quiser assistir a esse filme completo e muitos outros e já ajudar o canal, é só comprar o Cineflix. São vários pacotes promocionais. Só escolher o que melhor te serve e ser feliz. Link vai estar na descrição do vídeo. Agora voltamos ao resumo. A diretora, senhorita Davis, é apresentada aos alunos do primeiro ano. A turma trata com respeito, mas Mary age de maneira mais casual e grita para que Davis e Bonnie liguem para Frank e o avisem para tirá-la dali. Mais tarde, naquele mesmo dia, Frank aparece para buscar Mary. Bonnie tem uma conversa com ele. Ela tenta fazê-lo entender que Mary não é uma criança comum. Frank a ignora, dizendo que foi apenas o método Jacal-Trachtenberg que Mary usou para calcular as perguntas de matemática que Bonnie fez na aula. Bonnie comenta que Mary tem apenas 7 anos, ao que Frank responde que ele aprendeu o mesmo método aos 8. O que, segundo ele, não é nada de extraordinário. Mais tarde, Bonnie pesquisa sobre o método Jacal-Trachtenberg e se impressiona com o que encontra. Frank está trabalhando em um barco. Mary pergunta se eles podem testar o barco. Eles passam algum tempo juntos na praia, conversando sobre várias coisas. Frank diz a Mary que sua mãe gostaria que ela fizesse amigos. Mary leva Fred para a escola e o mostra aos seus colegas de classe. Ela explica que Fred tem apenas um olho. As crianças perguntam como ele perdeu o olho. Mary responde dizendo que não sabe, pois o encontrou assim no lixo e, de certa forma, o resgatou. Bonnie se aproxima cada vez mais de Mary. Ela dá a Mary tarefas extras, sabendo que ela terminaria seu trabalho mais rápido que a maioria dos alunos. Mary sorri para Bonnie e esta retribui o sorriso com um olhar afetuoso. As duas criam um bom vínculo na sala de aula. Bonnie começa a pesquisar mais sobre a família Adler, primeiro procurando informações sobre Frank Adler, mas sua busca não gera resultados satisfatórios. Ela acaba lendo sobre a irmã de Frank, Diane Adler. Diane era uma prodígio na matemática. O professor Seymour Shanklin do MIT a descrevia como excepcional, dizendo que ela tinha uma mente maravilhosa, capaz de ajudar o mundo. Ao continuar lendo, Bonnie descobre que Diane se suicidou aos 27 anos, deixando para trás uma filha chamada Mary, que ficou aos cuidados de seu irmão Frank. Bonnie aparece para encontrar Frank em um bar local. Frank se abre com ela, contando que estava atrasado para um encontro quando Diane apareceu inesperadamente em sua casa com a bebê Mary. Ela disse que precisava conversar com ele, mas Frank a dispensou, dizendo que a ouviria quando voltasse do encontro. Naquela noite, ao retornar para casa, ele encontrou Mary no sofá e Diane no chão do banheiro. Embora não fosse totalmente sua culpa, ele ainda acredita que deveria ter percebido. Bonnie pergunta sobre outros membros da família. Frank responde que o pai biológico de Mary não durou um mês e abandonou Diane. Sua mãe é muito rígida, uma mulher inflexível, britânica de corpo e alma. Mary está no ônibus a caminho da escola. Ela observa seu colega de classe subindo no ônibus, segurando um projeto bem feito. Ela se sente um pouco preocupada, pensando que seu projeto não é bom o suficiente. O garoto tenta encontrar um lugar, mas o menino de 12 anos o intimida, fazendo o pobre garoto tropeçar e quebrar seu trabalho. O valentão, junto com as outras crianças, começa a rir e zombar dele. Mary intervém e diz aos outros para pararem. Ela bate no valentão com um livro. Mais tarde, Frank entra na escola de Mary. Ao passar pelo valentão que está com o nariz sangrando, Frank imediatamente verifica como Mary está, certificando-se de que ela está bem.
A diretora Davis faz Frank entender que bater nos outros não é permitido. Frank lhe garante que fará Mary entender isso, embora ele esteja orgulhoso dela por enfrentar o valentão. A diretora menciona que gostaria que Mary estudasse na Academia The Oaks para Educação de Superdotados, onde poderia receber uma educação adequada ao seu nível intelectual. Frank expressa preocupações financeiras, mas ela garante uma bolsa integral para Mary. Mesmo assim, Frank recusa a oferta, dizendo que Mary deve ser tratada como uma criança normal e ir para uma escola comum. Bonnie pergunta se ele tem certeza de sua decisão. Ao que ele responde que não sabe, Mary se desculpa com seus colegas de classe por seu comportamento, e ela, junto com o resto da turma, aplaudem Justin, o menino que é seu colega, dizendo que o zoológico dele foi o melhor projeto artístico. Frank e Mary chegam em casa e encontram a avó dela, Evelyn, esperando na porta. Evelyn traz para Mary um laptop sofisticado e um livro de álgebra avançada de Charles Zimmer. Mary responde com desinteresse, dizendo que já leu o livro e agora está estudando equações diferenciais. Frank a faz agradecer Evelyn, mas Evelyn não está satisfeita com as condições de vida de Frank e o critica por isso. Frank e Evelyn se encontram para almoçar. Ela diz que está preocupada com Mary e quer que ela viva em um ambiente melhor. Ela avisa Frank que as autoridades serão envolvidas. Frank responde que Diane, a mãe de Mary, não gostaria que Evelyn tivesse a guarda de sua filha. Evelyn chama Diane, mãe de Mary, e Frank de fracos. Ela sutilmente avisa que esse caso irá para o tribunal. Frank e Mary passam um tempo juntos, e ela faz perguntas sobre Deus e fé. Ele responde que tem sua própria opinião, que pode estar errada, então ele não tem o direito de influenciar a opinião dela. Mary menciona Roberta, e Frank diz que Roberta tem fé e que a ama muito. Ele conta a ela que acredita que no final todos estarão juntos e isso é o que importa. Roberta prova o quanto se importa ao aparecer no tribunal para ajudar Frank a obter a guarda de Mary contra sua mãe. Fica claro que Evelyn planeja levar Mary para Massachusetts, enquanto Frank quer que ela fique com ele. Mais tarde, Frank pede para Roberta cuidar de Mary por uma noite. Roberta concorda, mencionando que é apenas uma vizinha, não um parente de sangue ou alguém cuja opinião seria valorizada, mas que ama muito Mary. Mary passa a noite com Roberta, cantando e se divertindo. Bonnie e Frank se encontram no bar. Ela explica para ele que não foi ela quem passou as informações para Davis. Eles se aproximam tomando bebidas e têm conversas interessantes. Bonnie diz a ele que não pode se permitir ser íntima com ele, mas eventualmente eles passam a noite juntos. Mary está procurando um DVD na casa de Frank. Ela vê Bonnie saindo furtivamente do quarto de Frank e faz uma piada sobre isso. Frank descobre e fica frustrado, dizendo que nem pode ter sua própria vida por um tempo. Mary fica chateada e sai. Mais tarde Frank se desculpa com Mary e eles se reconciliam. Roberta repreende Frank por seu comportamento irresponsável, enquanto ele checa o correio do lado de fora e descobre que Mary vai passar 2 dias em Boston com sua avó. Quando Mary visita Boston com sua avó, ela vê fotos de família, incluindo fotos de sua mãe e avó quando era jovem. Lá na Flórida, Bonnie e Frank se aproximam ainda mais. Evelyn leva Mary para a universidade e fala sobre os 7 problemas do milênio. Mary é mostrada uma foto de Gregory Perelman, que trabalhou na conjectura de Poincaré. Evelyn relembra como Diane também poderia ter sido homenageada e ter sua foto na parede se tivesse terminado de resolver a equação de Navier-Stokes. Mary expressa seu desejo de um dia estar na parede também. Ela recebe uma equação difícil para resolver do professor Shanklin. Após notar que não consegue resolvê-la por um bom tempo, ele comenta com Evelyn que talvez Mary não seja tão capaz quanto parecia. Evelyn caminha furiosamente com Mary, arrependendo-se de ter ido a Shanklin. Quando Mary lhe diz que a equação estava errada e, portanto, era insolúvel, elas voltam para Shanklin e Mary corrige a equação, resolvendo-a completamente, deixando Shanklin impressionado. De volta para casa, Mary diz a Frank que, embora Evelyn seja gentil, ela não quer viver com ela. Ele promete a Mary que ela não irá para lugar nenhum. Mary conhece uma assistente social chamada Pat, que lhe faz várias perguntas sobre sua vida. Mary menciona assistir lutas de UFC com Frank e também conta que ele prometeu mantê-la por perto e que ele é um cara legal. Pat pergunta por que ela acha isso. E Mary responde que Frank a quis desde o início. Independentemente de sua inteligência, o pai biológico de Mary é chamado ao tribunal. Ele quer que Evelyn tenha guarda de Mary. O pai de Mary é humilhado pelo advogado de Frank, que o faz perceber que ele nem sabe o nome do meio de sua filha e nunca viu na vida. Frank ganha essa rodada no tribunal. Ele acompanha até o carro. Ela diz que não gosta de estar em conflito com seu filho. Frank responde que eles sempre estiveram em desacordo. Mary se tranca e chora histericamente porque seu pai negligente não vai vê-la enquanto está na cidade. Mais tarde, Frank dirige até o hospital com Mary e Roberta. Eles esperam juntos pelo nascimento de um menino. Frank conta a Mary que ela nasceu da mesma forma e que todos estavam muito felizes com seu nascimento. Ele conta que foi ele quem deu a notícia do nascimento de Mary para todos. Mary comemora alegremente com as famílias no hospital. Mais tarde,
quando Evelyn depõe no tribunal. O advogado de Frank percebe sua referência ao beisebol. Ele e Evelyn entram em uma discussão acalorada sobre o fato de Diane nunca ter sido permitida a fazer nada, exceto estudar matemática. Ela nunca praticou esportes ou teve uma vida normal. O advogado de Frank menciona Paul, o primeiro amor de Diane aos 17 anos. Paul e Diane fugiram para um resort em Vermont para esquiar. Ele provoca Evelyn por ter processado Paul, acusando de sequestro e deixando Diane arrasada. Levando a sua tentativa de suicídio em 1999, Evelyn insiste que não foi nada grave e que ela tentou ser uma boa mãe para Diane. Frank testemunha e diz que é freelancer e repara barcos. O advogado de Evelyn levanta preocupações sobre a saúde, educação e vida de Mary. Frank insiste que quer que ela viva como uma criança normal. O advogado também menciona o incidente em que Mary agrediu Valentão na escola. E como ele uma vez agrediu um homem, Frank diz que foi em legítima defesa contra um homem bêbado em um bar, e ele acabou passando uma noite na cadeia por causa do incidente. Mais tarde, naquela noite, o advogado de Frank sugere entregar Mary temporariamente para uma família adotiva. Quando ela fizer 12 anos, poderá decidir no tribunal sobre sua situação de moradia. A família adotiva mora em Tampa. Frank poderá visitá-la facilmente, já que fica a apenas 30 minutos de distância. Evelyn também teria direito a visitas, sem muitas opções. Ele manda Mary para viver em Tampa. Ela não lida bem com isso. Chora e implora para Frank não deixá-la sozinha. Lembrando de que ele prometeu não abandoná-la, Roberta e Frank sofrem com a ausência de Mary. Mais tarde Frank conta a Bonnie que pensou em entregar Mary aos serviços de adoção várias vezes, mas nunca conseguiu deixá-la. Ele se culpa por toda a confusão, tenta visitar Mary, mas é informado pelo pai adotivo que ela não quer vê-lo. Frank fica de coração partido. Roberto consola. Bonnie nota um cartaz de adoção de animais com a foto de Fred. Ela envia Frank, que corre até os serviços animais e consegue salvar Fred junto com outros 2 gatos. Evelyn foi quem colocou Fred para adoção inicialmente. Frank e Roberta correm para visitar Mary e conseguem trazê-la de volta. Quando Frank mostra a Evelyn os documentos provando que Diane de fato terminou a prova da equação de Navier-Stokes, ele diz a Evelyn que Diane queria que isso fosse publicado após a morte da mãe dela. Evelyn fica chocada, significando que ela realmente suprimiu os desejos de Diane. Frank e Mary acabam se reconciliando e ficam mais do que felizes por estarem juntos. Enquanto eles saem de carro com Roberta, Evelyn olha para as notas manchadas de lágrimas com rabiscos desenhados nelas e começa a chorar. Ela liga para o MIT e entra em contato com Shankland. Mary vai para a universidade. Depois Frank a busca. Eles conversam no carro. Ele entrega a ela um livro de René Descartes sobre existência. Ela brinca com ele sobre isso. Frank a deixa no parque, onde ela se junta às outras escoteiras e brinca feliz com elas. Frank sorri calorosamente à distância para Bonnie.